Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o conteúdo do plano de negócios. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de montar um plano de negócios, aprender a analisar empresa, mercado. Eu trouxe aqui uma foto do sumário de um plano de negócio, o sumário ali, né, o índice do plano de negócios real. Então, ali tem, olha, começa com o sumário executivo, que a gente já viu uma aula específica do que deve conter no sumário executivo, e depois vem a análise do mercado, concorrência, falando sobre a empresa, os produtos. Depois ele vem com plano de marketing, plano operacional, plano de desenvolvimento, a equipe, riscos e plano financeiro. Ou seja, tudo que a gente vai explicar aqui neste curso, como montar cada uma dessas etapas, tá? Então, a primeira etapa, que é falando ali do mercado, concorrência, empresa e produtos, como é que a gente trabalha? O que é importante você colocar em relação à empresa, o negócio que você está querendo montar o seu plano de negócio? Você coloca missão, visão e valores da sua organização. Ah, não sei fazer isso. Então, eu recomendo você assistir o nosso curso aqui de como montar sua estratégia empresarial, porque lá a gente explicita bem claramente o que é missão, visão e valores para uma organização. Mas, basicamente, a missão é porquê da existência do negócio, a visão, como é que você quer ser percebido pelos seus clientes, pela comunidade, e valores, né, quais são os valores que a tua organização não abre mão, ou seja, que te norteiam nas suas decisões. O que é o negócio, que você já viu na aula anterior, por exemplo, quando a gente fala do sumário executivo, né, no que consiste a ideia, o que ela resolve, então isso é importante para você falar sobre a empresa. Quais são os principais clientes, qual o capital da empresa, né, o capital social dela, quanto de dinheiro ela vai ter, faturamento mensal, anual, se é um negócio que já está andando, então é importante você ter uma retrospectiva, por exemplo, como o negócio foi nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, então é importante você mostrar esses números do passado, os números do presente e você também mostrar os números do futuro, que é o que você está pensando para a sua organização. O lucro e retorno, né, que tem tido nos últimos anos, o que se espera ter nos próximos anos, que você também pode pegar lá no sumário executivo, que virá do plano financeiro que a gente vai explorar aqui bastante. E o setor que está atuando, é um setor agro, né, agronegócio, é uma indústria, é um comércio, é serviço. Então tudo isso vai servir para você responder o que é a empresa. Você pode construir um texto, né, contando sobre a empresa, usando todas essas informações que você já está tendo aí a primeira parte do seu plano de negócios. A forma jurídica que a empresa vai operar é uma empresa de sociedade anônima, é um microempreendedor, MEI, né, é uma EIRELI, é serviços, como é que é isso? É importante aí você conversar com um contador para você entender como é que você vai abrir, formatar o seu negócio, a tributação que ela vai ter, se ela vai estar no regime do simples, se vai ser lucro real, estimado, enfim. Então, importante saber também o enquadramento tributário. Aí você fala da equipe, né, quem são os sócios, os diretores e a gerência. Então você ressalta lá o currículo de cada uma dessas pessoas, dizendo, né, a experiência que ela tem, a competência, o que ela vai fazer no negócio, ou seja, qual que é a função dela, quais são as atribuições dela. Basicamente aqui é responder quem é a pessoa, o que o mercado quer entender quando ele lê um plano de negócio. Quem é a pessoa e o que ela vai fazer. Então, tem que ter uma conexão entre a pessoa e o que ela vai fazer, né? Se a pessoa é o cara que montou a empresa, de repente é uma empresa que presta serviços para medicina animal. Então, imagina que o currículo da pessoa mostra que ele é um veterinário. Então, tem a ver com o negócio, né? E o que ele vai fazer na empresa? Ele vai cuidar da parte do marketing. Bom, será que talvez ele não seria melhor da parte de desenvolvimento de produtos, né? Qualidade, né, relações institucionais, enfim. Então, tem que pensar que sempre quem está lá, o currículo tem que ter, né, quem é a pessoa tem que ter uma conexão com o que ela vai fazer. Porque quanto mais conexão tiver, mais conforto você vai dar para quem está lendo o seu plano de negócio. O investidor, quando ele olha que a pessoa que está na posição tem experiência, então já é uma condição favorável para ele decidir ou não investir. Porque ele está vendo que tem uma conexão entre quem a pessoa é e o que ela vai fazer. E o que é o foco de quem está analisando esse plano de negócio quando ele olha a pessoa? Ele está olhando sucessão, ele está olhando possibilidade de conflitos, competência. Então imagina que eu sou um banco
e recebi o plano de negócio de um negócio que é milionário. É uma coisa que surgiu nova, que está todo mundo comentando, e eu sou lá de um grande banco de investimentos, eu olho para aquele plano de negócio e eu percebo que está tudo ali muito próximo, né? São todos parentes, enfim, eu já fico pensando na relação da sucessão, né? E como é que vai ser a sucessão? Quando esse aqui chegar na idade de se aposentar, quem que vai assumir? É o filho, é a esposa, é a filha, e aí tem conflito familiar, está separado o negócio da família, enfim, as competências das pessoas que estão nas posições chaves fazem sentido com o que ela opera. Então, quer dizer, eu do ponto de vista de investidor, quando olho um plano de negócio, eu quero saber como é que essas coisas estão funcionando, porque isso tudo vai impactar no preço, né, do quanto eu vou investir e principalmente na performance do negócio. Porque não é só a ideia, é a capacidade de executar a ideia. E para executar a ideia, conflito, sucessão, competência, isso tudo tem que estar muito bem conectado. Como é que eu vou analisar o mercado? Então, o mercado basicamente são os meus clientes. Imagina que eu estou lançando uma alfaiataria, então eu vou lançar aí um modelo de blazer, né? Então, quem é o meu cliente? Qual que é a idade do meu cliente? O meu cliente é uma pessoa de 30 anos, de 40, de 50 anos. Qual que é o meu público? O Estado Civil, eu atendo casais, eu atendo homens solteiros, mulheres solteiras, viúvas. Qual que é o mercado? Quem é meu cliente? A profissão, né? Quem são as pessoas que compram o meu produto? A renda que elas têm, o gênero, né? Homem, a mulher, se tem filhos, não tem filhos, se tem animal de estimação. No nosso caso, por exemplo, quando eu desenvolvia o negócio da iPet, importantíssimo saber tudo isso. Por quê? Porque não adianta só ter o animal de estimação, precisa saber qual que é o hábito de consumo daquela família, por exemplo, né? O pessoal viaja, não viaja, fica em casa o fim de semana, tudo isso vai compondo o meu mercado para saber se eu tenho de fato condições de vender o meu produto. Estilo de vida, hábitos de consumo, enfim. E se o seu cliente não é uma pessoa física, se o seu cliente é uma empresa, aí você precisa ver o tamanho, né, das empresas que você quer atender, a reputação que ela tem, o ramo que ela está atuando, enfim. É a mesma coisa que olhar para o indivíduo, você olha para a empresa para entender sobre o seu cliente. Às vezes é importante, porque você está muito apaixonado pela ideia e acha que é uma ideia que vai revolucionar o mundo. E esquece de olhar essa ideia do ponto de vista do cliente. Será que o cliente dá valor àquilo que você está colocando, o que você está querendo lançar? Então é sempre um olhar do ponto de vista do cliente. O que tem valor para o cliente? Então, por que compram, né? Por que eles compram o seu produto ou por que eles irão comprar o seu produto? É o preço, que é relevante? É a marca? É o prazo de pagamento? É o item em si? Então, tudo isso eu preciso saber em relação ao meu cliente. Com que frequência que ele vai comprar meu produto? Ele vai comprar um produto uma vez só na vida e nunca mais? Ou ele vai comprar a cada 3 meses? Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? Onde que ele compra, né? Ele compra no supermercado, ele compra numa loja de conveniência, num posto de gasolina, num shopping center, numa barraquinha na rua, onde que ele vai comprar o meu produto? Até geograficamente é importante eu saber disso. Quero atender a todos ou tem um nicho específico? Ou seja, eu quero atender massa ou eu vou atender um nicho específico? E quanto mais nicho específico, mais eu preciso conhecer esses dados em relação ao meu cliente. Quanto mais nicho, ou seja, quanto mais estreito for, mais eu preciso ter na mão o conhecimento sobre o meu cliente. E aí eu posso usar algumas técnicas para descobrir isso, né? Qual que é uma técnica que eu posso usar? Pesquisa, eu posso eu mesmo montar uma pesquisa, ir para a rua, fazê-la, eu posso usar a rede social para fazer pesquisa, para testar a relevância de uma ideia, né? Questionários, existem empresas especializadas que fazem esse tipo de trabalho. Eu posso ter conversas informais com as pessoas, meus amigos, eu posso, olha, o que você acha se tivesse um produto que resolvesse isso? Né? Então, é uma forma de você testar a sua ideia e pesquisar. Focus Group, né, que é uma técnica que você coloca lá várias pessoas numa sala, você não diz exatamente o que é o produto, mas você vai investigando, né, dando algumas características daquele produto, alguns atributos, para ver se as pessoas de fato remetem, né, àquilo que você está pensando como ideia. E aí você pode contratar uma empresa para fazer um focus group para você, para ter um resultado, para saber se o produto faz ou não sentido para ser lançado. Ou análise de concorrente, né? Se eu tenho condições de produzir alguma coisa igual ao que um concorrente, é só eu olhar o que o meu concorrente está fazendo para eu saber se o produto funciona ou não funciona e também ter, né, essa perspectiva do lado do cliente. Então, essa é uma técnica para você fazer uma análise de mercado. É importante você analisar também concorrência.
Hoje, todo mundo pode ser seu concorrente, por quê? Quem diria que hoje um smartphone ele compete com uma câmera fotográfica e competia com um telefone fixo, né? Hoje isso é muito óbvio, porque compra-se mais smartphone do que câmera fotográfica e pessoas que antigamente tinham câmera fotográfica hoje talvez nem tenham mais, só usem o próprio smartphone. Então quer dizer, mas se você olhar no tempo, quem estava produzindo telefone fixo e produzindo máquina fotográfica, será que pensava que chegaria a esse ponto de concorrência, né? Será que o fabricante de máquina fotográfica pensou que um telefone poderia ser uma concorrência para ele? Talvez estava muito preocupado com os outros produtores de máquinas fotográficas, esqueceu de olhar que estava surgindo uma tecnologia que também teria uma câmera fotográfica acoplada num aparelho de celular. Então, quer dizer, a concorrência hoje ela é muito ampla. E se você está criando alguma coisa, um serviço que exige tempo das pessoas, você está concorrendo com tudo. Por quê? Porque tudo que rouba tempo de alguém é seu concorrente. Então, a concorrência é bastante ampla. E é importante ter uma visão ampla também para você tentar capturar em relação à concorrência, uma análise para você colocar no seu plano de negócios. O que é importante você observar na concorrência? A qualidade do que está sendo feito, se você consegue fazer melhor ou pior do que eles e você vai de repente brigar por uma questão de preço, a variedade do que é ofertado, o preço que está sendo colocado no mercado, o prazo e a condição de pagamento, ou seja, os concorrentes só vendem com pagamento para 30 dias. Será que se eu tiver bastante capital eu consigo oferecer para pagamento em 90 dias? Então isso vai ser um diferencial do meu produto. Compra agora e paga depois, né? A localização, onde estão os meus concorrentes? Eles estão perto de mim, eles estão longe de mim? Hoje com rede social e com essa possibilidade de você fazer vendas por internet, o e-commerce, então localização é uma coisa que já não faz tanta diferença assim. Por outro lado, do ponto de vista de logística, para entrega, continua fazendo toda a diferença. Enfim, onde estão os meus concorrentes, né? Condições de pagamento, que a gente já falou. O atendimento, né? Como é que o meu concorrente atende o cliente, que serviços que ele oferece, ele entrega, dá frete grátis ou ele mesmo entrega para o cliente, que horário que ele atende, ele abre das 9 e fecha às 6, ele abre das 10 às 10, ele atende à noite, atende 24 horas, tem serviço de entrega, não tem, como que é o site do meu concorrente, como é que ele está nas redes sociais, né? Se ele está tendo bastante movimento nas redes sociais. Ele oferece garantia do produto, com que prazo, é fácil, se o produto dá problema, ele troca de forma fácil, resolve para o cliente isso. Ele tem um SAC, né, que é um serviço de atendimento ao consumidor eficiente, que atende de fato. Tudo isso eu vou analisar o meu concorrente para poder fazer alguma coisa, claro, melhor do que ele. Em relação a fornecedores, algumas perguntas são importantes, né? Quem são os seus fornecedores de equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens, mercadorias e serviços? Ou seja, quem são os caras que podem te dar insumo para você fazer o que você quer fazer, prestar o serviço que você quer prestar? O que capacidade de atendimento, preço, condições de pagamento, qualidade e prazo de entrega eles têm para te oferecer? Eu coloquei isso aqui que é ao menos 3 para cada item, por quê? Porque se você fica na dependência de um único fornecedor, então é uma situação delicada, né? Se você vai, por exemplo, produzir esse passador de slides e só tem um fornecedor que faz essa capinha, então se esse fornecedor tiver um problema, você também automaticamente tem um problema. Então é importante você ter pelo menos opções, né, de fornecedores para caso você não consiga negociar com um, você tenha outras opções para negociar e também você não fique dependente. No momento que você está fabricando, fechou um pedido para entregar para o cliente e o fornecedor não te entrega, então você começa a ter problemas com o cliente. Então é importante que você tenha essa possibilidade de pelo menos 3 fornecedores, né? E aí, por que é importante você fazer essa análise de fornecedores? Porque que o fornecedor é um item importantíssimo quando a gente for falar do plano financeiro. Por quê? Porque o custo é o fornecedor. Porque eu vou ter que comprar do fornecedor alguma coisa para vender o que eu quero vender, né? Se eu presto um serviço, talvez não. Mas mesmo que eu preste um serviço, será que eu vou ter um escritório para prestar o serviço? Vou ter que montar um local para atendimento? Então quem é que o fornecedor que vai me fornecer a infraestrutura? Então o fornecedor é um item importantíssimo porque ele compõe o custo e o custo é algo muito importante que a gente vai ver no plano financeiro. E o plano de desenvolvimento nada mais é o quê? Do que um cronograma, né? O que eu vou fazer no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, geralmente 5 anos a gente fala de plano de negócio,
quais são as atividades que eu vou fazer, qual é o cronograma que eu vou concluir o quê, né? Para mostrar o quê? O retorno, né? Em que momento eu começo a ter retorno, se eu vou ter retorno, como é que vai ser a estratégia de retirada, ou seja, no primeiro ano ninguém tira dinheiro da empresa, no segundo ano o sócio começa a ser remunerado, no terceiro ano eu abro capital, vou para a Bolsa de Valores, enfim, tudo isso, né, os grandes marcos, eu preciso ter claramente um plano de desenvolvimento, que é contar um pouco da história do futuro, de como eu acredito que será o futuro daquele negócio. Isso chama-se plano de desenvolvimento, que é um item importantíssimo do nosso plano de negócio. Então, esses são alguns dos conteúdos que têm que ser incluídos no plano de negócio. As próximas aulas a gente vai abrir item a item dos planos, né, para fechar todos os itens que precisam compor o conteúdo de um plano de negócios. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o conteúdo do plano de negócios. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!